luta de uma categoria. A luta. Luta. O Sintep significa luta. História. Quando eu ouço a palavra Sintep, eu só penso em história, porque faz parte da minha história de vida, acho que faz parte da história de vida de um número significativo de trabalhadores e trabalhadoras em educação. E me vem também aquela sensação de esperança, porque a luta é árdua, é muito difícil. Mas a gente chega lá. O Sintep é talvez o maior sindicato que a gente tem no estado. Me lembra multidão, me lembra força, me lembra poder do povo junto conquistar algo. Sintep, para mim, é resistência, é compromisso, né? É história de luta, é democracia. Resistência, persistência, compromisso. É um compromisso com a sociedade como um todo, porque quando a gente pensa Sintep também, pensa na outra dimensão da organização da sociedade, que é a política, que são os partidos políticos, que é a atuação na Assembleia Legislativa, que é os nossos ex-dirigentes que hoje estão atuando como parlamentar, como prefeitos, como vice-prefeitos, como secretários de educação. Tudo isso vem à mente, porque aqui, como todos falam, né, eu também quero reafirmar isso, é uma escola, né? Sou oriundo de misturas, prazeres, saberes e ações, de etnias várias nas culturas. Represento formador de opinião. Sou guerreiro, sou forte e pacato. Sou dinâmico, estratégico, às vezes bravo. E a luta era como hoje. Nós invadimos a Secretaria de Educação em plena noite. A polícia militar vinha e tirava. A gente fazia grandes passeatas, sentávamos na rua. Então isso era o que alimentava os militantes da época e alimenta os militantes como eu, que sou há 30 anos nessa luta. Quando eu penso que a direção se reunia de 6 horas da noite até de manhã, era fantástico, era fantástico. Quando eu penso que nossos congressos não tinha quarto, era tudo no chão, a gente tinha que varrer. Era fantástico, fantástico. E o governo nos pressionando, cortando a consignação do sindicato e a gente ficando de uma maneira difícil para sobreviver. Assim. Manter aqui a sede aqui na capital, né, a direção e os 12 núcleos regionais. Né? Basta ver que tinha regionais que não tinham nem telefone. O telefone era o telefone da casa daquele diretor. Né? Aí foram momentos de muita luta e de muita coragem para enfrentar a coisa. Na época a gente não tinha direito, né, os servidores públicos não tinham direito a sindicato. E aí, na época, existia a PENOP, que era a associação que representava os professores e tinha um caráter sindical. A gente foi se fortalecendo e lá adiante nós conseguimos, em 1990, fundar o Sintep, né, o nosso sindicato. Quando eu entrei na categoria, já havia uma discussão antiga sobre a necessidade de termos um estatuto do magistério, de termos um plano de cargos, e é algo que nós conseguimos concretizar. Em 96, o nosso estatuto do magistério foi aprovado, virou lei. Em 98, nós conseguimos iniciar o processo de ter um plano de cargos e carreira, que nós não tínhamos. Foi um período de muita luta, né? E mesmo nesse período de dificuldades e adversidades, nós conseguimos avançar em algumas coisas, como a questão do plano de cargos, mesmo tendo uma reforma administrativa, tendo governos autoritários, mas a gente conseguiu. Hoje ainda a gente luta para melhorar esse plano, mas foi algo muito importante para a gente. Aquele momento que a gente estava vivendo da redemocratização do país, a efervescência era muito grande, os exilados voltando, certo? A luta, o combate para derrubar o resquício ainda, a ditadura militar. Então eram muitas manifestações e havia uma articulação muito grande entre o movimento sindical e o movimento popular, o movimento comunitário. É uma luta difícil,
mas nos traz muitas emoções. A emoção, por exemplo, de ver na greve de 2009 a categoria vir numa passeata desde o Recife Antigo até Agamenon Magalhães, cantando a música de Leci Brandão, que dizia que é preciso respeitar o professor. E era uma multidão que não queria parar. A ocupação da Secretaria de Educação, a ocupação na Assembleia Legislativa, e também assistimos a fatos que foram emocionantes, como a eleição de Lula, a eleição de Luciana e João Paulo em Olinda e Recife, que mostrou para todos nós que vale a pena lutar, vale a pena defender uma transformação social. Então não atuamos apenas pelo direito do profissional, mas pelo direito à educação. E isso proporciona uma dimensão ampla da nossa atuação, porque percebemos a necessidade de aglutinar forças com o movimento estudantil, com a organização dos pais, para fortalecer a luta pelo direito à educação. E sendo um sindicato cidadão, o direito à educação dá amplas dimensões. Então todo esse nosso trabalho que nós temos com saúde e prevenção nas escolas, né, que está dentro desse contexto. Então, para que a escola, de fato, tenha uma saúde, né, coletiva para atuar, junto com o trabalho de coletivos. Então, o coletivo de meio ambiente, o coletivo antirracismo, o coletivo de formação, o coletivo de aposentados. Todos esses coletivos são organizados na perspectiva de trazer essas outras dimensões da classe trabalhadora para o ponto de atuação do sindicato. Sou criança, adolescente estudado. Sou jovem adulto já formado, sou ativo, sou também aposentado, sou técnico e os gritos dos funcionários. Sou plano, cargo e carreira, sou piso que dá sustentação, sou rua, passeata e mobilização, sou greve e negociação. E olhando o Sintep hoje, com seus 24 anos de vida, eu vejo que ele cumpre uma trajetória fundamental, tanto para o movimento sindical de Pernambuco e do Brasil, haja vista que sempre tivemos diretores do Sintep fazendo parte da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, como também impõe um diálogo muito importante com algumas entidades da sociedade. O Sintep hoje é presente em vários conselhos de Estado, como o Conselho Estadual de Educação, faz uma representação muito qualitativa da categoria, e a mim isso só emociona, a mim isso só engrandece, porque eu venho dessa categoria. Houve uma manhã em que de repente eu descobri o significado da minha ação enquanto militante sindicalista. Foi quando eu pude receber uma ligação de uma professora que naquele momento, professora de História, graduada pela Universidade Federal do Estado de Pernambuco, que desesperada, ela dizia ao telefone que havia ligado para o sindicato só para desabafar, porque ela nunca tinha sentido tanta dor quanto ter aceitado naquela manhã uma tarefa enquanto trabalhadora para trabalhar num motel como camareira, para complementar o salário dela. E naquele momento eu vi o tamanho da nossa tarefa, o tamanho da responsabilidade que nós tínhamos. Porque eu precisava dizer àquela mulher que aquilo ali era transitório, que nós estávamos nos mobilizando, que nós estávamos nos organizando. E essa realidade um dia não aconteceria mais. Então foi um momento assim que me marcou, um momento trágico. E logo depois, alguns anos depois, está numa assembleia, depois da intervenção, esta mulher que eu não conhecia, não tinha visto o rosto, olhar para mim e dizer assim, olha, obrigada. Tal dia eu te liguei e eu me lembrei da história, porque me marcou. E ela estava bem, tinha superado. Quer dizer que a nossa ação, ela dá resultado. E no dia que resolveram assinar minha carteira aqui, que foi em 90, chegou uma companheira para mim, eu guardo isso com bastante emoção. Ela disse, Marcelo, a gente não está lhe dando uma profissão. A gente está lhe dando uma oportunidade de você crescer como ser humano, através da luta. E é o que eu faço até hoje. Então o Sintep não é a representação de uma única pessoa, nem de poucas pessoas. Acho que o Sintep é a representação e a expressão dessa luta coletiva para melhorar a qualidade da educação pública em Pernambuco e garantir a valorização dos profissionais da educação. Eu gosto muito de dizer que trabalho no Sintep.
me dá uma alegria dizer que trabalho numa instituição que talvez seja a maior de Pernambuco, que agrega a maior quantidade de associados e que, quando organiza as suas atividades, aparece professor e professora de tudo quanto é lugar do estado. Então é bom dizer que trabalha no Sintep. Todos me conhecem, do litoral ao sertão, mais de 20 anos de luta e história. Sou Sintep, sou educação.